offrons mes hommages à mon maître spirituel, Srila Bhaktivedanta Vallabh Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Et simultanément, j'offre mes hommages à Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, à tous les Vaishnavas et Vaishnavis, et à tous les invités ici présents. Quero falar umas poucas palavras, não muitas. Vocês estão ouvindo, né, até agora, então vocês têm que ter paciência, senão vai ter um problemão. Alma condicionada. Quanto que ela ouve, quanto que ela consegue ouvir de Harikata? O orador ele pode falar durante várias horas, mas para ouvir é muito difícil. É muito difícil de ouvir. Essa questão. Quando eu estou fazendo o Bhagavad Saptah durante 7 dias, que eu falo durante várias horas. Falo de manhã 4 horas, depois eu falo 4 horas da tarde, 8 horas no total, né? Como que é possível, então, que a audiência vai ficar ali, sentada diante de mim? Precisa, então, de um tipo de entretenimento. Por essa razão, a gente coloca ali vários músicos tocando várias músicas com vários instrumentos diferentes. Isso tudo para relaxar, para distrair a mente das pessoas. Isso é verdade, né? Então, acho que é muito importante. O Prabhu, agora há pouco, falou. Muito importante o que ele falou. Onde nós estamos, para onde nós vamos, né? Como nós vamos falar bhajana e sadhana. Quel est le but de notre existence et tudo você tem que você tem que checar, porque sem sadhana e bhajana é difícil a gente desenvolver a nossa vida espiritual. E tudo, bhajana e sadhana, vai depender também da nossa sukriti, ou seja, das nossas atividades espirituais piedosas. Tem diferentes tipos de sukriti também. Diferentes tipos de sukriti. Karma Mukti Sukriti. Karma Mukti Sukriti, que significa aquela sukriti que você vai ter com a associação dos karmis. Entenderam? Os karmis, eles fazem vários tipos de doações de caridade. Eles ajudam, né, a várias escolas, faculdades, hospitais, fazendo caridade. Isso é karma, na verdade. Isso é karma. Bon karma, c'est par exemple faire la charité, créer des hôpitaux, des écoles. Com a missão Ramakrishna Mission, eles fazem vários tipos de caridade, de doações. Qual que é o resultado que vai vir disso? Se você seguir esse caminho de karma, karma amarga, você não vai chegar além de Swargaloka, além do céu. Você não vai passar dali.
E se você for para o céu, se você chegar lá, novamente você vai ter que voltar para cá. Se você for para Swagaloka, você vai poder ficar lá. Você vai poder ficar lá por um certo período de tempo, e aí quando o seu Punya Karma acabar, né, suas atividades piedosas, então você vai ter que voltar para cá, você vai ter que sair de lá. Então esse trabalho, se fosse dar um nome, o trabalho do Karma, na verdade o Karma é um trabalho como se fosse como fala, a pessoa que fica ali no elevador. É ascensor ou assessorista que chama? Aquele homem ou mulher que fica dentro do elevador. Fica ali 8 horas dentro do elevador, ou seja, ela vai ficar durante 8 horas ali subindo e descendo o elevador, né? Chega alguém lá dentro, vou pro 5º andar, vou para o 10º andar. E ele fica lá. Ou seja, se você fizer karma, você nunca vai ser libertado desse mundo material através do karma, né? Por essa razão, a gente tem que rejeitar essa associação com os karmis. Depois tem os Gyanamukhi Sukriti. Tem Gyanamukhi Sukriti, né? Sukriti que a gente adquire junto com a companhia ali, a associação dos Gyanis, né? Que estão sempre estudando, adquirindo conhecimento. Porque quando a gente se associa com os Gyanis, então a gente vai ter essa tendência de querer se fundir em Brahma. E se fundir em Brahma, na verdade, é um suicídio espiritual. É muito difícil retornar desse local. Tem duas coisas, tem o Brahma Sayudya e tem o Ishvara Sayudya. Brahma Sayudya é a refulgência do Senhor, né? Sayudya, no caso, que vai se fundir na refulgência do Senhor. Já o outro caso de Ishvara Sayudya é quando você se funde no Paramatma, e daí você nunca mais volta. Maybe some, if you merge in Brahma, maybe one chance again, return back. But if you Ishwar Sayudya, Paramatma Sayudya, there are no chance to. Se você se funde em Brahma, pode ser que você tenha uma chance de retornar. Mas se você se fundir em Ishvara, em Paramatma, né? Paramatma Sayudya, aí não tem chance de voltar, não. Por isso que o Shastra fala: deixe de lado, abandone essa associação com os karmis e os gyanis. Karma Kanda e Gyana Kanda, Karma Kanda e Gyana Kanda é como veneno. Então abandone, deixe essa sanga com o Karmi e com o Gyani. Agora Bhakti Mukti Sukriti, Bhakti Mukti Sukriti, que é a Sukriti que dá associação com o devoto puro do Senhor. Que é muito importante. Essa Bhakti Mukti Sukriti, se você se associar sabendo ou não sabendo, né, com o devoto, associação com o devoto puro de Deus, sabendo ou não, você vai ter essa tendência de se associar. Desculpa, você vai ter essa tendência de fazer a devoção pura a Deus, de praticar a devoção pura a Deus. Então, por isso a importância da gente se associar com o devoto de Deus.
when our Sukriti would Quando a mature, nossa Sukriti estiver madura e acumulada, aí we will get a assistance gente vai of obter pure devotee or a associação do devoto puro do Senhor. A gente vai obter a associação do Shuddha Bhakta. Then, with the association of sadhu, then Shuddha Bhakti will manifest in us. E aí, com a associação do sadhu, a gente vai alcançar a devoção pura, do sadhu puro, então vai ter Shuddha Bhakti, a devoção pura. Esse verso diz que a raiz, a causa raiz de Shuddha Bhakti é a associação com o sadhu. Sadhu Sangha, Sarva Shastri Koi, Lavamatra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Koi. Lavamatra Sadhu Sangha, very tiny time. And Lavamatra Sadhusanga significa que por um período muito curto de tempo, ou seja, um segundo dividido por 11, se por esse período de tempo você se associar ou estiver na companhia do sadhu, então você vai alcançar a mais elevada perfeição. Sadhu Sangha. Tem vários tipos de sadhu, né? Mas a gente tem que se associar com aquele que é o elevado sadhu, né? Elevado de alta classe. Porque quando a gente dá o exemplo, né? Eu dou exemplo sempre o mais elevado. São os eternos associados de Deus, né? Como Sukadeva Goswami Pada ou Narada Rishi. Narada Rishi é o eterno associado de Krishna. Krishna Nitya Parikara. Uttama Mahabhagavata Narada Rishi. Narada Rishi. Ele libertou vários devotos. Narada Rishi deu mantra, deu associação a Dhruva Maharaj. Com apenas 6 meses de idade, Dhruva teve o darshan do Senhor. Dhruva Maharaj teve a associação de Narada Rishi, então ele alcançou o Senhor. Not only this, Lord also gave him special planet for him. That is called En plus, non seulement ça, mais le Seigneur lui a fait don une planète spécialement pour lui, Dhruva. E o Senhor também deu a ele um planeta em especial, deu Dhruva Loka a ele. Mahaprabhu, repetidas vezes, falou assim a Gadadhara: Gadadhara, recite, fale sobre o kata do caráter de Dhruva e de Prahlada. Por quê? Porque Dhruva e Prahlada Maharaj, como eles toleraram, quanta paciência eles tiveram. E especialmente Dhruva Maharaj, quanta fé ele teve na instrução de Narada Rishi. Vou falar brevemente para vocês. Dhruva Maharaj deixou a casa dele porque ele saiu em busca, né, de encontrar Narayana. Porque o que tinha acontecido era que a Suruti, a madrasta dele, falou assim: se você quiser sentar no colo do seu pai, você vai ter que nascer de novo do meu ventre. E como que você vai nascer do meu ventre? Você vai ter que adorar o Senhor Narayana. E aí assim você vai nascer do meu ventre. A madrasta falou para ele: Si tu veux t'asseoir sur les genoux de ton père, qui est le roi, tu dois prendre naissance dans ma maison. Et comment peux-tu prendre naissance dans ma maison? En adorant Narayana.
Then Dhruva Maharaj, Então Dhruva Maharaj, then Dhruva Maharaj, então Dhruva Maharaj pensou, he was crying. ele chorando, né? O que ele ia fazer? Ele ficou pensando. Aí a mãe dele, Suniti, Suniti, Dhruva Maharaj, mother, Suniti. a mãe, So my darling son, why you are falou crying? assim: "Oh, meu filho, por que você está This is true. I chorando?" sit on the lap of your father. This is your temple. É verdade isso. Por que você vai querer sentar no colo do seu pai? Isso é uma coisa temporária. Mas se você sentar no colo de Shri Hari Narayana, aí a sua vida vai ter êxito. D'accord, t'asseoir sur les genoux de ton père, c'est quelque chose qui en fait est temporaire, mais t'asseoir sur les genoux de Shri Hari, Dieu, ce sera éternel. Suniti, she did not criticize you. Suruchi. Suniti não criticou Suruti, Glorified. mas sim, ela glorificou. Elle l'a glorifié. Ela fez essa glorificação. Suniti glorified. Suniti glorificou Suruti. Ela falou, ela disse: Pourquoi tu veux tellement t'asseoir sur les "Por que você quer sentar no colo do seu pai? But for you, become Já que isso é temporário, mas Il faut que tu sois this is the loving affection of mother. a mãe falou assim pra ele, né? Só que ela falou assim: quando você crescer mais um pouco, amadurecer, você vai poder fazer bhajana e sadhana quando for mais velho. Por que ela falou isso? Porque isso é o amor e a afeição de uma mãe, que assim, né? Mas Dhruva pensou assim: não, eu tenho que me encontrar com o Senhor, tenho que encontrá-lo onde ele está. Then Dhruva Maharaj Aí Dhruva Maharaj deixou sua casa, saiu de casa and coming e foi in Mathura on the bank of para Mathura, às margens do rio de Jamuna, in searching where is procurando onde está o Senhor. E ele tinha 5 anos de idade. what is the age of Dhruva Maharaj? Qual é a idade de Dhruva Maharaj quando ele alcançou o Senhor? Desculpa, eu falei 6 meses antes, né? Perdão. 5 anos de idade. But without taking shelter, lotus Mas, feet of sem se abrigar aos pés de lótus do Guru, o Senhor não vai dar o darshan. pied de lotus du gourou, le Seigneur ne va pas apparaître devant nous. Entendeu? have to take shelter, lotus feet of Você tem spiritual master. que se abrigar aos pés de lótus do Guru, do mestre espiritual. You bring to Sankara Samangari. Tulsidas Ramcharit Manas also. Tulasidas Ramcharitmanasa fala: As like aquele que é Brahma or Shiva, or he has no guru, or he will not attain in public. Ele fala assim: se a pessoa for muito erudita, assim como Brahma, Shiva, se ela não tiver sob a guia do Guru, se ela não tiver um Guru, isso não vai valer de nada. In the heart of Namadrishi. You are not bona fide guru. Então o Sr. Narayana, ele inspirou o coração do Guru genuíno, que é Narada Rishi. Inspirou o coração dele. E aí Narada Rishi se encontrou com Dhruva Maharaj. Then Namadrishi first told, hey Dhruva, where are you going? Narada Rishi então falou: ei Dhruva, Et Dhruva, où vas-tu? para onde você está indo? Meet with Lord. Ele disse: eu quero me encontrar com o Senhor. Com Deus. E ele falou assim: Mas- ele falou assim: não, você é muito novo. Você é muito jovenzinho. Quando você for mais velho, aí sim você vai fazer bhajana e sadhana no Senhor. Agora você é só um menino muito novo, você nem sabe o que significa bhajana e sadhana. É melhor você voltar para casa. Não é isso que as pessoas costumam dizer? Muita gente fala assim: não é idade para você fazer bhajana e sadhana. Agora você tem que desfrutar de todos os seus sentidos. Você tem que desfrutar dos seus sentidos até os seus sentidos não funcionarem mais, entendeu? Quando você estiver bem velho. Aí sim você pega e vai pra Vrindavana fazer bhajana e sadhana. Agora você é só uma criancinha. Tem que ir pra escola, pra faculdade.
Você tem que ir para a escola, para a faculdade, fazer amizade, amigos, namorado, namorada, casar, ter um monte de filho. Aí quando você ficar inútil, você ficar bem velho, seus sentidos não funcionarem mais, aí sim, né? Entendeu? Agora, você só tem 5 anos de idade, você é só um menininho, uma criança. Em geral, as pessoas falam assim, né? Quando eu ficar velho, aí sim eu vou fazer bhajana e sadhana. Mas olha a determinação de Dhruva Maharaj. Não, eu tenho que... Determinação dele. Dhruva Maharaj falou assim claramente: não tem garantia de que eu vou morrer quando eu estiver velho, que eu vou morrer de velhice. Hoje, amanhã, daqui 100 anos, você alguma hora vai ter que morrer. Não tem garantia. Não tem garantia de que você vai morrer de velhice. Não veio o coronavírus, tanta gente morreu, desde bebezinhos, crianças, até os mais velhos. Quantos morreram? Ou seja, não tem garantia. Janma, Mrityu. Nascimento, a morte. Diferentes tipos de doenças. Tudo isso, a morte, não tem garantia de quando isso vai acontecer. Por isso, Dhruva Maharaj falou assim: não é garantido que eu vou poder fazer bhajana e sadhana quando eu for velho, quando for idoso. Se eu morrer antes de ficar velho, como que eu vou fazer bhajana e sadhana se eu esperar? Então, 8.4 million pieces. Tem outra coisa também, obter esse corpo humano é uma coisa muito rara, entendeu? É depois de 4.400.000 espécies de vida que o Senhor, de forma muito misericordiosa, nos concede esse corpo. E se a gente perder essa oportunidade, não há garantia de que, novamente, a gente vai de novo 8.400.000 espécies de vida para voltar a ter um corpo humano, entendeu? Não tem garantia de que a gente vai ter um corpo humano depois desse daqui, depois da morte. No Padma Purana tem essa evidência. Ceci est très clairement expliqué dans le Padma Purana. É o que está dizendo no Padma Purana. Donc il y a 900.000. A gente nasceu como peixes, espécies aquáticas, 900.000 espécies de vida. A gente nasceu também como seres que não se movem, como árvores, por exemplo. 200,000. A gente nasceu também como vermes. Il y a 1.100.000 différentes formes d'espèces d'insectes. 20.000 e 11.000, alguém pode confirmar o número? A gente nasceu como aqueles insetinhos dos vermes, entendeu? A gente comia fezes. Verme de fezes, entendeu? A gente esqueceu, os vermes que comem fezes. Eu entendi que são 11.000 espécies. E o anterior era 20.000. A gente está dando risada, mas é verdade isso, né? A gente passou assim, vidas assim.
Then Chris Lakshani, possible. We also spend 30,100 and 3 million. That is called the many kinds of animals. E também a gente passou a vida como várias espécies de diferentes tipos de animais. And we spend also 10,000, 100,000. That's like 1 million. Then pieces of 1 milhão de espécies de pássaros. A gente também teve vidas como 1 milhão de espécies de pássaros. 100,000. São milhões, né? Tem que, se alguém puder colocar... Na verdade, então, o total de tudo isso vai dar 8 milhões e 400 mil espécies de vida. E agora, o que sobra? 400 mil espécies como seres humanos. Tá com som? E essas espécies de ser humano é, na verdade, assim, como se fosse ser humano, né? Porque, na verdade, a gente estava só dormindo, comendo, se defendendo e se acasalando. Dessa forma, a gente gastou nossa vida. A gente passou a vida assim, sem fazer bhajana e sadhana. Então agora, de alguma forma, o Senhor ele fez esse arranjo, ele arranjou para a gente ter fazer bhajana e sadhana. Por que eu estou falando isso? Porque Dhruva Maharaj ele falou esse kata. Nesse verso diz, certamente nós iremos obter esses 4 tipos de atividades que são comuns: comer, dormir, se defender e se acasalar. Mas sadhusanga é muito, muito raro. Não é em toda a vida que a gente vai obter a associação com o sadhu. Por que eu estou falando isso? Porque Dhruva Maharaj, ele falou assim para Naradarishi: qual que é a garantia de que quando eu ficar velho, aí eu vou poder fazer bhajana e sadhana? Não é garantido isso. Porque antes de eu envelhecer, se eu morrer antes de ficar velho, como que eu vou fazer então bhajana e sadhana? E sem bhajana e sadhana, sem associação com o sadhu, através de qualquer outro método, você não alcança a sua perfeição. Então Dhruva Maharaj é muito utsaha e distraya. Então isso é muito importante. Eu tenho que me associar com o Guru, eu tenho que ter a associação do Guru. Aí Naradarishi ficou muito feliz. E aí ele falou assim: mas sem cantar o mantra você não vai alcançar o Senhor. Naradarishi então deu um lindo mantra a ele. Falou: primeiro você se banha no rio de Yamuna, aí eu vou te dar um mantra. E aí Naradarishi deu esse mantra a ele. Se você for à Índia, nesse local chamado Dhruva Tila, você vai conhecer, vai poder ver esse local onde Naradarishi e Dhruva Maharaj se encontraram pela primeira vez, onde lá ele recebeu um mantra de Naradarishi.
Dhruva Maharaj então cantou esse mantra. 6 months, 1 month, how did he perform our custom? Ele fez muitas austeridades por 6 meses. We are not doing it at all. Por 6 meses ele fez austeridades. E a gente não consegue fazer esse tipo de coisa. Some leaves. A gente fica, por exemplo, 1 mês Second month, comendo... he also stopped to eat the leaves. Não, desculpa. 1 mês ele ficou comendo folhas. No segundo mês, ele só comia folhas no primeiro mês. No segundo mês ele parou com as folhas, bebia só água. We are doing this. A gente consegue fazer isso? So how will I do? Como que a gente vai alcançar o Senhor, então? So what is Rupa Goswami Pad explaining? When you heard Por isso, Rupa Goswami diz, quando a gente ouvir sobre os nossos acharyas anteriores, Dhruva, Prahlada, ouvir como eles fizeram Bhajana e Sadhana e alcançaram o Senhor, quando a gente ouvir, sobre tudo isso, a gente vai pensar assim, eu nunca vou alcançar o Senhor, isso é impossível para mim. Tão difícil fazer um Nirjala Ekadasi para você. Quando que é o Pandava Nirjala Ekadasi? Está chegando em breve? 30th. It's 30th. No, May. Next 20 de maio, é isso? É o próximo Ekadasi. O Pandava Nirjala Ekadasi. Le prochain Ekadashi, c'est Nirjala Ekadashi, sans manger, sans boire. Heureusement, Maharaj, ils sont déjà en Allemagne. Não deu para ver o que alguém comentou. Por que eu estou falando isso? Porque em Kali Yuga é muito difícil isso, essas coisas, é verdade. Dhruva Maharaj, actually when we say Dhruva Maharaj he performed Rajasthan, which age? The age of Satyayuga. Então, qual foi a era? Qual era Yuga Dhruva Maharaj praticou, fez Bhajana e Sadhana? Foi em Satya Yuga. E agora a gente está em qual? Em Kali Yuga. Onde é muito difícil, né? Mas o Senhor Chaitanya Mahaprabhu é muito misericordioso. Como que a gente iria alcançar, né? Mahaprabhu, ele dá uma concessão, faz uma concessão. Se você observar Ekadasi, sua saúde estiver boa, se segue Ekadasi, você vai... Não, voltando. Você faz Ekadasi, come frutas, né, esse tipo de coisa. Mas Dhruva Maharaj, quando ele ouviu isso, quando a gente ouve, né, sobre Dhruva Prahlada, quando a gente ouve sobre as austeridades que eles fizeram, como eles fizeram Bhajana e Sadhana, a gente ouve sobre a vida deles e a gente fala, não é, eu nunca vou conseguir, não vai ser possível alcançar a minha meta. Mas tem uma esperança que é que Chaitanya Mahaprabhu vai dar misericórdia pra gente. Então eu estou falando de Dhruva Maharaj de Tata, estou falando brevemente para vocês. Depois de 6 meses de austeridades que ele fez, o Senhor Narayana deu darshan a ele. Nishchaya. Essa é a Utsaha e Nishchaya de Dhruva Maharaj. Eu tenho que ter o darshan do Senhor. Essa é a definição de Bhajana, de Bhaktivinoda Thakur, que diz que Bhajana tem que ser feito com entusiasmo. E não é o Anishtita Bhajana com o Utsaha, entendeu? É sempre assim, fazer ou morrer. Nessa vida eu tenho que fazer ou morrer. Entusiasmo fixo.
Nishchaya, assim como Dhruva Maharaj. E manter a paciência, ser paciente. Porque quando chegar a hora, Deus vai conceder, entendeu? Por exemplo, quando você planta uma semente, a semente vai crescer numa árvore e um dia ela vai dar frutos. Quando que ela vai dar os frutos? Deus que sabe quando a árvore vai dar o fruto, entendeu? Não está na nossa mão isso. Não está nas nossas mãos. Gita, na Gita, Krishna fala, você tem o direito de realizar o karma, é verdade, mas eu que darei os frutos. Portanto, o sadhaka tem que ser sempre entusiasmado, tem que ter nishchaya e daja, tem que ser entusiasmado, ter paciência. Isso está no Upadeshamrita. Sim, eu vou alcançar a minha meta. O Senhor, Ele vai dar os frutos. Por que não? O Senhor vai conceder os frutos. Então, depois de 6 meses, o Senhor Narayana deu darshana a ele, a Dhruva. Even to bhajan sadhana to Lord, with your any material desire, Lord, if you fulfill all your desire, then will give also fruits. Se você fizer bhajana e sadhana com qualquer desejo material, o Senhor vai te conceder esse seu desejo material e vai dar os frutos. Even though full of desire to material desires, Lord will fulfill your desire first. Then Lord will give also prema bhakti. Então, se você fizer bhajana e sadhana com algum desejo material, o Senhor primeiro Ele vai realizar esses seus desejos materiais e depois Ele vai te conceder prema bhakti, os frutos. Muita gente pensa assim, se eu fizer bhajana e sadhana, o Senhor vai pegar tudo que é meu, vai tirar tudo de mim. Isso não é verdade. Muita gente tem medo. Then I lose my money, then I lose my job, then I lose my wife, then I lose my boyfriend. Muita gente tem medo. Se eu fizer bhajana e sadhana, eu vou perder meu dinheiro, meu emprego, minha mulher, meu marido, minha namorada, meu namorado, etc. Mas não é verdade. One day you die or not? Your wife will die or not? Quer você faça bhajana ou bhajana ou não? Um dia você não vai morrer ou não vai? Sua mulher um dia vai morrer ou não vai? Seu marido um dia vai morrer ou não vai? Independente se você faz bhajana ou não. É natural, é a natureza que as coisas materiais venham e vão. Isso não é culpa do sadhu, entendeu? Porque tem muita gente que pensa assim, o sadhu veio, por isso que tudo isso está acontecendo comigo, por isso que isso aconteceu, por causa do sadhu. Chaitanya Mahaprabhu Nam Sankirtan in the house of Srivas Thakur. At that night, Srivas younger son. So this is what this is. Chaitanya Mahaprabhu fez Kirtan na casa de Srivas-Thakur e o filho mais novo de Srivas-Thakur morreu naquela noite. Mas Srivas-Thakur não reclamou com Mahaprabhu, não culpou Mahaprabhu. Então, quando o Senhor ele deu darshan a Dhruva Maharaj, ele falou: Dhruva, peça uma bênção que eu vou conceder a você. E Dhruva disse:
dress. And now we saw your very beautiful lotus who is therefore Darshan Brahma Sikuna. Brahma Jasi Prabhu told me force me to accept this method. Donc, Ele falou assim, Prabhu, eu vim procurar cacos de vidro e agora você está me concedendo aquela joia, aquilo que é o mais precioso de tudo, que é raro até mesmo para Brahma, Shiva e Narada. Então, Prabhu, não me engane, não me ofereça essas coisas materiais. Mas aí Narayana, né, falou assim, Narayana falou assim, mas não, Dhruva, você vai ter que aceitar. Por quê? Porque senão as pessoas vão ver, vão falar, aquele menininho de 5 anos fez tanta austeridade, bhajana sadhana, e Deus não deu nada para ele. And he ruled his kingdom, Dhruva ruled his kingdom without any. Quando o Maharaj recebeu, né, foi concedido a ele a riqueza, tudo, e inclusive um reino que ele pôde reinar sem nenhum obstáculo, durante 36 mil anos. Ele governou, reinou por todo esse tempo sem obstáculo. E aí ele alcançou, ele obteve um planeta especial, que é Dhruva Loka. When Dhruva Maharaj is 36,000 years finished, then Jam Maharaj, Mrityu Devata, came in front of him. Quando acabou, passou esses 36 mil anos, Jan Maharaj, Mrityu Devata, apareceu ali diante de Dhruva e falou assim, Dhruva, This is called the Mrityu Lok. One who takes one, you die. aqui é Mrityu Loka, ou seja, quem nasce, né, aqui morre, tem que morrer. Então você tem que abandonar esse seu corpo, tá na hora. E Dhruva Maharaj disse assim, ok, eu vou com você, mas só vou terminar de cantar aqui meu Gayatri Mantra. Quando eu acabar de cantar meu mantra, eu vou com você. Aí, Dhruva Maharaj cantou o mantra dele e pulou na cabeça de Mrityu Devata. Ele pulou na cabeça de Mrityu Devata e alcançou ali Dhruva Loka, ou seja, ele não abandonou o corpo, ele chegou lá com o próprio corpo dele. Esse Dhruva Charitra, então, é uma inspiração para o nosso coração. É o que inspira o nosso coração. Prahlada Maharaj, né, também, Prahlada Shiksha, ele dá tantos ensinamentos para a gente. O pai dele, Hiranyakashipu, tentou matá-lo diferentes vezes. Várias vezes, de várias formas. E, apesar disso, Prahlada Maharaj estava sempre se lembrando do Senhor. E o Senhor o protegeu. Se o Senhor te protege, ninguém pode te matar. And who killed Arjun's son? Then Arjun he took vow. Tomorrow, before sunset, I have to kill Jayadratha. Who killed my son? Otherwise, I will jump in fire. I will give up my body. Então, alguém falou do Jayadratha que matou o filho de Arjuna, e Arjuna fez um voto. Ele falou, hoje, antes do sol se pôr, eu vou matar Jayadratha, né? Se eu não fizer isso, eu vou abandonar o meu corpo. Aí na manhã seguinte, todos os Pandavas, ayant entendu cela, les Kauravas se sont dit le jour suivant, il faut absolument qu'on protège Jayadratha. Comme ça, si on protège correctement Arjuna, il va se suicider. Duryodhana, Dusasana,
Os Pandavas não, o outro grupo, né? Eles falaram assim, a gente tem que proteger Jayadratha, porque aí a Arjuna vai morrer e a gente vai ganhar a batalha. Então todos eles, Dronacharya, Duryodhana, Dushasana, Dronacharya, todos eles planejaram ali, estavam planejando hoje, a gente vai ter que proteger Jayadratha, os Kauravas. Jayadratha então estava bem longe. Ele estava bem distante. Krishna era o que levava ali a carruagem de Arjuna. Ele que guiava a carruagem, Krishna, mas era muito difícil chegar ali onde estava Jayadratha, porque ele estava muito longe. Então era muito difícil para chegar em Jayadratha, né? Antes tinha que derrotar Duryodhana, Shakuni, Karna, Dushasana, e aí finalmente chegar lá em Jayadratha. Mas ele tinha feito um voto, né? Arjuna tinha feito um voto. Hoje, se eu não matar Jayadratha, então eu irei pular no fogo. Krishna Bhagavan. Ele sempre cumpre a promessa dos seus devotos, o voto dos seus devotos. Estava quase já, o sol estava quase se pondo. E todo mundo vendo, né, que estava quase anoitecendo. E a batalha ali, ela parou. Acabou ali a batalha daquele dia. Aí os Kauravas, Duryodhana, Dushasana, todos eles ficaram muito felizes. Hoje, Arjuna irá pular no fogo. Afinal de contas, a única pessoa ali que eles pensando assim, Arjuna é o que tem a Gandiva, né? De todos os Pandavas, ele que pode derrotar a gente. Se ele morrer, quem que vai derrotar a gente? Então, dos Kauravas, do Duryodhana, do Shasana, até mesmo Jayadratha, todos vieram ali para presenciar a situação ali em que Arjuna ia pular no fogo. Now, originally, sunset and now, and all the also, Ruda, e a Arjuna também estava ali, ele viu que o sol estava se pondo, ele viu que inclusive já estavam soprando a concha, né? Que quando é a regra de quando acaba a batalha, eles sopram o buzo, a concha. Então tinham feito ali um fogo ali bem preparado ali, né? Tava já preparado aquele fogo ali, e a Arjuna ia ter que pular no fogo. E Jayadratha estava super feliz. Jayadratha estava super feliz que ia ver, ia estar ali, ia presenciar, ia ver Arjuna pulando no fogo. Super feliz. E Arjuna, né, ele tinha feito o voto, então ele estava ali assim, pensando, eu vou ter que pular no fogo. Então ele já está indo, Arjuna vai indo para pular no fogo. E aí Krishna fala assim, fala, Arjuna, leve a sua Gandiva com você. Sabe o que é a Gandiva? Uma vez me perguntaram, às vezes as pessoas perguntam, o que é Gandiva? O arco de Arjuna, que é muito poderoso, a arma poderosa dele.
E aí Arjuna falou assim, mas pra que eu preciso, né, da minha arma se eu tô indo pular no fogo? Mas Krishna insistiu, não, leva. Aí Arjuna estava prestes a pular no fogo. E Krishna disse, Arjuna, para. Por quê? You killed Jayadratha. Who killed your son? Krishna lui dit maintenant, tu es Jayadratha, tu as tué ton fils. Then all the warriors, they know, oh, this is adharma. Ele falou assim, mate Jayadratha, ele que matou o seu filho. Mas aí todo mundo pegou e falou, mas isso aí é adharma. Já está o pôr do sol, o sol já se pôs. A regra é que não pode matar depois que o sol se põe. E a outra questão é que está todo mundo, inclusive, né, Jayadratha, está todo mundo desarmado. Então você não pode matar quem está desarmado. E aí Krishna disse assim. Então, ok, né? Como que Jayadratha matou Abhimanyu? O filho de Arjuna, Abhimanyu. Not only our warriors, and 7 warriors. They also attacked you. And that time Abhimanyu had also not any, that is Chakrabuha. Não foi um que matou Abhimanyu, né? Foram 7 guerreiros ali que cercaram ele ali para matá-lo, né? Inclusive ele também não estava com nenhuma arma. Então vocês também quebraram essa regra. Então ele falou, então mate-o. Night also, night. Then Krishna remove it, Sudarshan Chakra. Then so, after deliver that, midday. E aí eles falaram, né? Falaram, mas tem outra questão ainda, tá de noite, né? Mas aí Krishna falou, tá de noite? Então o que Krishna fez? Ele removeu ali a sua Sudarshana Chakra e apareceu ali o sol, ou seja, na verdade era meio-dia. O que tinha acontecido ali é que a Sudarshana Chakra de Krishna tinha coberto o sol, ele tinha colocado para cobrir o sol, então todo mundo achou que era de noite, mas na verdade era dia. Então o que aconteceu? Estou falando isso porque todos os Kauravas tentaram proteger Jayadratha, entendeu? Mas apesar dos esforços deles, eles não conseguiram protegê-lo. E do outro lado, vocês podem ver, por outro lado, vocês podem ver que Ashottama tentou matar Parikshit Maharaj quando ele estava no ventre de sua mãe Uttara. Essa história é muito linda. Ashottama, o filho de Dronacharya. Krishna não protege você? Ou não protegeu? Essa história é muito linda. O próprio Krishna. O próprio Krishna entrou ali no ventre de Uttara e com a sua gada, sua massa, ele protegeu Parikshit Maharaj. Vishnu Rat. Rat means Gyan. He knows about Krishna. He saw. Inside that Om Bhavmana Uttara, same Krishna. And he again also to Bhavmana Om Mother and the same Krishna. So he is a Parikit, Prakishta Rupena, Kitam Iti Parikit. But same Krishna. I saw in Om Bhavmana who protects me from the Brahmastra. And also same Krishna. Então, outro nome de Parikshit Maharaj é Vishnurat. Rat significa Jnana. Então, ele tem um conhecimento de Vishnu.
Aswatthama, ele queria destruir toda a dinastia dos Pandavas, por isso que ele mandou essa Brahmastra. Essa Brahmastra que Krishna protegeu Parikshit Maharaj dentro do ventre de mãe Uttara. E aí, Parikshit Maharaj, então Vishnurata, dentro do útero, viu Vishnu, e quando ele nasce também, logo que ele nasce, Krishna está lá também. Alguns dizem que aquela cobra Taksha, ela veio e matou Parikshit Maharaj, mas isso não é verdade. Vocês têm que ler o Srimad Bhagavatam. Como que Parikshit Maharaj abandonou o corpo dele? Na verdade, Parikshit Maharaj é uma gopi. Quando ele está ouvindo o Srimad Bhagavatam, ele então abandona assim o corpo, vai para Goloka Vrindavana e alcança esse Gopi Bhava. Está nas escrituras dizendo como ele tem esse Gopi Bhava. Mas externamente a gente vê aquela Taksha, a serpente que veio e picou seu corpo. E assim ele morreu. Mas isso não é verdade, né? Isso daí é explicado assim para as pessoas menos inteligentes verem, né? Ah, então a Taksha veio, a cobra, a serpente o matou. E aí Parikshit Maharaj morreu desse jeito. Ça, c'est pour les gens de moins intelligence qui ne comprennent pas véritablement ce qui s'est passé. So, Krishna Lila Bhagat Lila, that is called, many Lila, that is called Indrajali Lila. Então as lilas de Krishna, de Deus, muitas vezes elas são essa Indrajali Lila. O que é isso? É algo assim que, tipo uma ilusão, que está mostrando uma coisa, mas que não é verdade. Tipo um mágico, quando um mágico, né, ele apresenta ali os truques, vários tipos de ilusões, ele apresenta, mostra ali um mágico, né? As pessoas acham que é verdade, mas não é, são ilusões. Então essas são essas Indrajalik Lila. Srimad Bhagavatam explica como Krishna abandonou o corpo. Quando acabou a Mossa Lila, Krishna foi para Prabhas e aí ele deu aquela belíssima instrução ao Dava Samvad. O Dava Gita deu várias instruções e aí Krishna falou assim: em 7 dias essa Dwarka vai ser totalmente afundada na água, então você deve ir levar a mensagem, levar essa mensagem a Vidur, todos estão lá guardando, e aí Krishna Krishna estava sentado na árvore, e aí que estava com os pés assim avermelhados ali, né, à vista, e um caçador viu de longe, achou que o pé de Krishna era uma corça, um veado, né? Então ele atirou aquela flecha e aí Krishna abandonou o corpo. Après, Krishna s'est assis sur la branche d'un arbre avec ces 2 gens qui pendaient et un chasseur qui passait par là, voyant au loin ces 2 gens qui pendaient, a cru que c'était la tête d'une biche. Donc il a tiré et il a touché le talon de Krishna avec sa flèche, et Krishna est quitté son corps, il est parti. Mas como é possível um caçador matar Krishna? Krishna, ele é Bhagavan. E Krishna, ele é Paramatma, né? Atma, Paramatma. Como que uma flecha ia atingir o pé de Krishna e matá-lo, assim? Como ele vai morrer, né? Então, para aquelas pessoas que são menos inteligentes, é explicado dessa forma.
And now same Bali appeared in the form of hunter and Ketu Krishna. Para as pessoas menos inteligentes entenderem, ficarem assim, como fala, interessadas na história, entenderem, falarem, né, olha o que aconteceu, né, o karma, né, o que tinha acontecido. Ramachandra matou Bali, e aí Bali nessa outra vida se tornou caçador, e esse caçador vai e mata Krishna, entendeu? Então essa lila não é verdade, na verdade é Indrajalik Lila, não é verdade. Eu estou acabando já esse kata. O que é essa Indrajalik Lila, essa como mágica? O que está mostrando pra gente? Il y a deux divertissements très importants dans Srimad Bhagavatam, celui-là et celui où Krishna Tem duas lilas do Srimad Bhagavatam. Eu vou falar o nome, mas vou falar errado, desculpa. Moksha Lila e outra é Maharishi, alguma coisa Lila, que é o sequestro das rainhas de Dwarka. As rainhas de Dwarka. O sequestro, o rapto, que chama Maharishi, alguma coisa Lila. E a outra, Moksha Lila. Que mostra como todos os Dwarkavasis, como foi tudo destruído. Estou explicando isso para dizer o que é essa Indrajalik Lila. Vishwanatha Chakravarti vai explicar uma lila que é muito doce. Certa vez um mágico foi se apresentar no reino. Foi apresentar ali pro rei e ele fez diferentes apresentações de mágica. Todo mundo ficou muito satisfeito. A rainha, inclusive, ficou muito feliz. E ela presenteou a esposa do mágico com o colar da própria rainha, que ela estava usando um colar, ela presenteou ali a mulher do mágico. Aí a mulher do mágico pegou o colar, ela tinha 2 filhos ali presentes, 2 filhos, e ela deu para um dos filhos e os 2 filhos ficaram ali brigando entre eles para ver quem ia ficar com aquele colar. Eu vou ficar com o colar, eles falavam, né? Um dos filhos, pegou assim a espada para cortar o pescoço do outro. E o outro fez a mesma coisa ali, os 2 com a espada. Então isso aconteceu muito rápido, durou 1 segundo ali na frente de toda a audiência, todo mundo ali, eles se mataram. Os 2 filhos se mataram ao mesmo tempo. Então a mulher, a mãe, vendo o que aconteceu, falou, por que eu vou viver agora? Então ela pegou a espada ali e se matou também na frente de todo mundo. O mágico então pensou, meus 2 filhos morreram, minha mulher morreu, do que serve minha vida agora? Então ele pegou a espada e se matou também. Aí, ali, na mesma hora, ali, todo mundo morreu, entendeu? Foi muito rápido, como se fosse no piscar de olhos. A gente contando a história assim leva um tempo, né? Mas na hora foi tudo muito rápido, que os 4, ali, a família inteira se matou na frente de todo mundo. E aí eles pegaram os 4 depois, né? Os 4 corpos e cremaram os 4 corpos. Virou cinzas. E aí no dia seguinte, a rainha especialmente, e o rei inclusive, estavam muito tristes. Especialmente a rainha estava se sentindo culpada, porque 4 pessoas tinham morrido por causa do colar que ela tinha dado de presente ali. Se ela não tivesse dado o colar de presente, ninguém ia ter morrido afinal. Então no dia seguinte, eles fizeram uma tipo de cerimônia assim
Depois que a pessoa morre, na cerimônia que você faz para se recordar ali, para honrar os mortos, e aí todo mundo se reuniu. Sokso, esse é o nome que o Gurudev falou, que é uma cerimônia para honrar e mostrar como uma pessoa, quando morre, você fica de luto, assim, né? Milhares de pessoas se reuniram na cerimônia. E o rei pegou o microfone para falar, assim, ele pegou o microfone para começar a falar ali as primeiras palavras, né, para dizer algo. O quê? Aí chegou um mensageiro naquela hora. Um mensageiro, como se fosse um carteiro, né? Um mensageiro chegou ali com uma carta, ou uma mensagem. Aí o carteiro deu assim a carta e falou assim: Maharaj, primeiro, antes de tudo, você tem que ler essa carta aqui. Aí o rei abriu a carta e estava escrito assim na primeira linha: Ó rei, ontem vocês viram um belíssimo show de mágica. E aí a sua esposa, a rainha, deu um belíssimo colar de presente. Por essa razão, 4 pessoas abandonaram o corpo. E agora, essas mesmas 4 pessoas estão aqui novamente. Qual o presente que você irá dar para elas? Si jamais ces 4 personnes se présentent de nouveau devant toi, qu'est-ce que tu es prêt à nous donner? E aí aquele mesmo mágico com a mulher e os 2 filhos apareceram ali na frente de todo mundo. Todo mundo ficou surpreso. Como é possível uma coisa dessa? Ontem eles morreram na nossa frente, inclusive a gente viu o corpo deles sendo cremados. Como é possível? Isso é Indra Jalik Lila, mágica. É isso. E Bhagavan, se esse mágico mostra esse tipo de lila, por que Bhagavan não iria fazer algo assim? Não poderia fazer. Então essa é a Bhagavata Lila, entendeu? Tenta entender isso. Ninguém pode matar Krishna. Krishna é Bhagavan. Mas pessoas de menos inteligência pensam, sim. Porque na Lila de Ramachandra, ele tinha matado Bali, e aí esse mesmo Bali então veio na forma de um caçador, e esse mesmo Ramachandra aparece na forma de Krishna. Então agora o caçador pega e mata Krishna. Dans une vie précédente, il était Bali et Ramachandra l'avait tué. Comme Krishna auparavant était Ramachandra, Bali prend sa revanche sur la forme du chasseur. Pessoas de menos inteligência, então, elas pensam assim, mas isso não é verdade. O Senhor faz essa lila, por isso essa lila é Indrajalik Lila. Bhagavan está além de todas as coisas materiais. Por isso no Bhagavad Gita Krishna fala isso. E claramente ele está explicando, né? Minhas atividades, meu nascimento são transcendentais. Aquele que realiza essas coisas depois da morte irá para a minha morada. Krishna est complètement transcendantal, il est au-delà de toute dimension matérielle. Que ce soit sa naissance ou son départ de ce monde, tout cela est transcendantal. Et ça, on peut le découvrir quand on pénètre son royaume. Mas as pessoas, elas têm muita avidez assim para ouvir esse Harikata, entendeu? Esse kata. Como é possível? Assim é a Bhagavad Gita, entendeu? A gente tem que sempre concentrar a nossa mente nas doces lilas de Radha e Krishna.
More strictly Siddhanta, what was Krishna? Tattva Siddhanta. Si on veut descendre encore plus profondément, on parle de philosophie. If you speak very nice things, Lila. Then you will be. Mas a maioria das pessoas, elas querem ouvir sim as lilas de Radha e Krishna, né? Quando fala lila de Radha e Krishna elevada, assim, fica todo mundo cheio de avidez para ouvir. E aí quando fala Tattva Siddhanta, não querem. Fala Maharaj, é demais, é muito. O Senhor é um. Deus é um. Mas através da sua potência inconcebível, Achintya Shakti, ele manifesta muitas formas. 4 formas. 4. Ele tem a sua própria Swarupa, a Nitya Swarupa dele, que é Brajendranandana, chama Sundara. Sua forma original. Brajendranandana chama Sundara, que está sempre em Vrindavana. Sua forma eterna. Por isso Vishwanatha Chakravarti escreveu: Srimad Bhagavatam Pramanavam Prema Pumartama Sri Chaitanya Mahaprabhu Matanidam Tatradho Naparaha. Essa é a opinião do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, Brajendranandana, chama Sundara, é a nossa Istadeva, nossa deidade adorável. O Krishna de Vrindavana. É o filho de Nanda Maharaj, não é o filho de Vasudeva e Devaki, entendeu? O Brajendranandana chama Sundara, é a nossa deidade adorável. Nanda Nanda Krishna é a nossa Istadeva. Sua forma original, Swayarupa, que ele tem 2 mãos, 2 braços. Brajendranandana chama Sundara, que toca a flauta. E tanta refulgência tem ao redor do seu corpo. Essa é a sua forma original de Krishna. Então tem Brajendranandana Krishna, Dwarkadishna Krishna e Mathuradish Krishna. 3 Krishnas. Aí se você fala isso para as pessoas, elas não entendem. Vão falar 3 Krishnas, como é possível? A gente conhece, sabe que tem um Krishna, mas vocês aí, Gaudiya Vaishnava, estão falando que tem 3 Krishnas, Purna, Purnatara e Purnatama. Sarup Tadrup Vaibhava. Swayam Rup Tadikatu Rup Avis. 3 Rupi Prabhu. Swayam Rupi Brajendranandana. Swayarupa. A forma original, Brajendranandana, chama Sundara. Sua forma original de Krishna. Tadrupa Vaibhava. Vaibhava significa suas várias encarnações. E todas as encarnações dele não são diferentes dele.
Ramadi Murti Sipala Nimutis, Ram Disipal, all they are non-brothers of Krishna. Todas as encarnações de Krishna não são diferentes dele. A forma original é de Brajendranandana Shamasundara. E ele tem também as suas várias encarnações. Brahma Nishinha Kalki Varaha. Quantas? 25 tipos de encarnações. Jadeva Goswami Pada explica no Dasavatara Stotra. As 10 encarnações. Deus tem Anantavatar, ele tem inumeráveis encarnações. Em Vaikuntha Dham tem inumeráveis loucas, inumeráveis Vaikuntha Dhamas. Essa é a opulência do Senhor. Mas tem 3 opulências principais que são material world and also Jiva Lok and Maya. Donc il a le monde matériel, Jiva, Maya, Jiva. São 3 Vaibhavas. Vaibhavas quer dizer opulência. Chit Jagat, Maya Jagat, Chit, Maya e Jara. Chit Jagat significa que a sua potência transcendental ele vai manifestar o mundo transcendental, todo mundo transcendental com a sua potência transcendental. Com a sua potência material, ele vai criar todo o universo material, que não é apenas um, são inumeráveis. E a outra, Jiv Jagat, significa as inumeráveis entidades vivas, seres vivos. São quantos? Tem a sua Yanuka Brajendranandana Shamasundara. Vai. Os Brahmanas, desculpa, assim como o Sol, que é só um. Mas tem diferentes planetas, e eles vêm na verdade de onde? Do Sol. E outro exemplo? É a comparação dos raios do Sol com as almas, com as divas. E a outra é a comparação do mundo material com o reflexo. Então, com a sua Achintya Shakti, sua potência inconcebível, Krishna vai manifestar várias formas. Uma coisa é o Shaktiman e a outra é Shakti. Krishna é Shaktiman Tattva. E Srimati Radhika é Shakti. Não há diferença entre Shakti e Shaktiman. Chit Shakti, Jiv Shakti e Maya Shakti. É muito tátua, tem bastante tátua aqui. É tátua Siddhanta.
Por essa razão, Jiva Goswami fala esse verso, que é apenas uma verdade absoluta. Brajendranandana chama Sundara. Ekoham, eu sou um. Eu sou um. Mas com minha potência inconcebível, eu manifesto várias formas. Diva, as divas são Shakti Tattva de Krishna. Jiv Shakti. Tatashta Shakti, Viminamsa Shakti. E a Shakti original é Swarupa Shakti. A potência interna do Senhor, que é a Swarupa Shakti, que se manifesta novamente em três: Samvit, Sandhini e Ladini. Ladini Shakti, a potência de prazer de Krishna. Ananda, prazer, bem-aventurança. E a deidade que preside essa potência de prazer é a própria Srimati Radhika. Já Samvit, que é o conhecimento, a deidade que preside é o próprio Krishna. E Sandhini Shakti, que é a potência da existência, a deidade que preside é Baladeva Prabhu. Então agora, Samvit, Sandhini e Ladini, os três são um. Satchit Ananda. Satchitananda Bhagavan. Então, Upanishad, Eko Aham, Ahusam, eu sou um, mas através da minha Achintya Sakti eu manifesto em várias formas. Minha potência inconcebível. Em especial, a minha potência, às vezes ela é murta, ela manifesta, e às vezes é amurta, não manifesta. Sem Shakti, não há Shaktiman. Você não tem uma potência? Você não tem potência, Shakti? Potência é o poder do quê? Você anda, por exemplo, você tem essa potência do caminhar, do andar. Tem olhos, a gente enxerga, então a gente tem essa Shakti da visão. Shravana Shakti, a gente tem essa potência de ouvir, a gente tem ouvidos. O Senhor tem outra coisa a respeito dele, que é o seguinte: todos os membros do corpo dele executam todos os tipos de atividades ao mesmo tempo. Nós somos Jiva Tattva. A gente só vai fazer uma atividade com cada um dos sentidos. A gente só consegue enxergar com os olhos. Mas o Senhor, com os olhos dele, ele consegue comer, falar, consegue andar, consegue fazer tudo. Brahma Samhita explica claramente.
Essa risada está mais alta que a voz de We Gurudev. cannot eat without eyes. Falou que é do Tata Siddhanta, Without eyes, we can. que está cansado do Tata Siddhanta. A gente não consegue comer com os nossos olhos, mas o Senhor com os olhos, Ele consegue andar, Ele consegue comer, tudo. É tudo transcendental, né? Do Senhor. Esse é o Tata Siddhanta do Brahma Samhita. Por isso, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu trouxe 2 granthas do sul da Índia. Um é o Grantha de Rasa e o outro de Tattva Siddhanta. O de Tattva Siddhanta é o Brahma Samhita, que o Senhor Mahaprabhu trouxe lá do sul da Índia. E o Grantha de Rasa Siddhanta é o Krishna Karnamrita Grantha. Se você quer se tornar Rasika, você tem que ler o Krishna Karnamrita. Entendeu? Tattva Siddhanta, Rasa Siddhanta, esses 2 granthas, né? Porque, do contrário, é muito difícil estabelecer que Krishna é Bhagavan. Você fala assim, no Bhagavatam está dito isso, esse verso. Mas não. Você tem que ler o Brahma Samhita para poder estabelecer isso. Shakti Shaktiman. Krishna Shaktiman. Como fala? Ele é aquele que possui, o possuidor de todas as potências. Existe Materialika, ela é Purna Shakti. Todas as potências vêm de onde? De Srimati Radhika. All rasas coming from where? Shanta, Dasa, Sakka, Vasala, Madhurya, everything comes from Srimati. Todas as raças vêm dela. Todas as raças, as principais, as secundárias. E Srimati Radhika serve Krishna com todas essas raças, com as 12 raças. Shantarasa não tem esse humor de serviço. A característica de Shantarasa é Nishta, é a firmeza. Como que Srimati Radhika serve então Krishna com Shantarasa? Porque Shantarasa, ela está ali dentro de Madhurya Rasa. Então a pergunta é, como que Srimati Radhika vai servir Krishna com Shantarasa? Comment Srimati Radhika sert Krishna dans Shantarasa? Shantarasa means Nishta, Mamata, Gandhari. No Mamata, no Kadisesa. Em Shantarasa não tem mamata, não tem a posse, o sentimento de posse, só tem nishta, né? E não dá para servir sem mamata. Sem mamata ninguém serve. O humor de serviço ele vem através de 2 coisas, é muito importante. A primeira é Sambandhagyana e simultaneamente o mamata. La connaissance de la relation qu'on a avec la personne de servir et aussi le sentiment de possession qu'on a avec la vie. Essa é a definição de prema, de amor. Ananya mamata. Significa o mamata unidirecionado ao Senhor Vishnu. Isso é amor. L'amour transcendantal, c'est celui qui est complètement fixé sur son Ishtadev, celui qui veut servir. Srimati Radhika serve a Krishna também com Shantarasa. Como? Srimati Radhika serve Krishna com Shantarasa. Amanhã eu falo para vocês. Bom ou não? Hare Hare Govinda Guru Hare Gopala Hare